falou sobre as técnicas de análise de risco, certo? Tudo sobre a APR mais detalhadamente. Então a gente parou com a ideia de desenergização, certo? O que seria desenergizar, certo? Desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho, durante todo o tempo de intervenção e sob o controle dos trabalhadores envolvidos. Ou seja, desenergizar nada mais é que você sequenciar um conjunto de ações, certo? E essas ações têm que ser controladas, certo? Cujo o resultado efetivo dela é a ausência de tensão no circuito ou no trecho do circuito, no trecho da instalação que você esteja trabalhando, certo? Isto tem que ser feito de forma cujo o controle está nas mãos dos trabalhadores envolvidos. Por quê? Porque pode ser que alguém vá lá e religue essa alimentação novamente, certo? Então, desenergização é um conjunto de ações coordenadas. O que é que eu preciso fazer para desenergizar determinado circuito, certo? Então, a própria norma, ela já traz um conjunto de sequências que devem ser seguidas para que um circuito seja considerado desenergizado, certo? O item 10.5.1 da norma diz o seguinte: somente serão considerados desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecendo a seguinte sequência, certo? Eu vou só citar as sequências aqui e a gente vai ver detalhadamente o que é que significa cada passo dessa sequência, certo? Seccionamento, certo? Então, eu tenho que seccionar meu circuito. A maioria das pessoas acham que só isso já garante a desenergização do circuito. Como, por exemplo, supondo que eu tenha dois motores que quando eu bato a chave os dois ligam ao mesmo tempo, certo? Eles estão ligados em série. E entre eles existe uma chave que eu posso abrir para cortar a alimentação de um deles. Então, só o fato de eu abrir essa chave para cortar a alimentação do segundo motor, digamos assim, e eu bater a chave para ligar o primeiro motor, o segundo não vai ligar, só porque eu abri a chave que fazia a alimentação para o segundo motor. Só que só isso não me garante a desenergização do circuito, certo? Isso você fez um seccionamento, certo? A gente vai ver com detalhe cada passo. Você tem que fazer, além disso, também esses outros passos, que é o impedimento de reenergização. Por exemplo, você vai fazer uma manutenção residencial, você tem lá o quadro de distribuição, você foi lá e desligou o disjuntor ou o dispositivo de proteção que tenha lá, para referente àquele determinado circuito, aquela determinada área que você vai estar trabalhando. Só que você tem que fazer impedimento, porque alguém pode ir lá e ligar ele novamente, certo? Então tem que ter um impedimento de reenergização. Além disso, antes de você executar a tarefa, tem que haver a constatação da ausência de tensão, certo? Então você já desligou o disjuntor, está tudo tranquilo, já abriu o circuito. Não, tem que seguir os outros passos. Tem que constatar a ausência de tensão para que você possa trabalhar com confiança, certo? Então a gente tem que fazer a instalação de aterramento temporário com a potencialização dos condutores dos circuitos. A gente vai ver o que será, o que é potencialização, o que é esse aterramento temporário, certo? Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. No início do nosso curso, eu falei que a norma era composta por 14 tópicos e tinha alguns anexos, certo? Então, no anexo da norma, a gente tem a referente a essa zona controlada, certo? Então, tem lá definindo o que é zona controlada, certo? Também a gente tem a instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Isso é um passo muito importante, que infelizmente nem todos os profissionais fazem. Por quê? Supondo que você mais uma vez o exemplo da manutenção residencial. Isso serve para a empresa, serve para todo mundo. Por exemplo, na empresa mesmo, você vai lá fazer uma manutenção em determinada área da empresa e desliga o dispositivo de proteção daquela área. Só que se você não coloca nenhuma sinalização, alguma pessoa desavisada pode chegar lá e ligar novamente esse dispositivo de proteção e ele vai reenergizar o circuito, certo? Então, mesmo que você tenha
realizados os outros passos, você fez o seccionamento, certo? Quer dizer, se você fez o aterramento temporário, você vai estar protegido. Só que infelizmente também nem todas as pessoas fazem o aterramento temporário. Só faz o seccionamento e já vai para execução da atividade, certo? Então todos esses passos, cada um tem seu grau de importância e devem ser seguidos. Então o impedimento da instalação de sinalização para impedir reenergização também é um passo muito importante, certo? Então o que seria seccionamento, certo? É o ato de prover a descontinuidade elétrica total com afastamento adequado entre o circuito ou dispositivo de outro. Ou seja, se eu quero fazer o seccionamento no caso de uma instalação residencial ou de uma empresa, de uma indústria, que eu já tenho já o quadro de distribuição, é simples, porque eu só preciso desligar o dispositivo de proteção. No caso de uma subestação aérea, por exemplo, a gente tem que desligar a chave. Então você está só separando aquele dispositivo que é energizado desse outro, certo? Então, nesse outro caso já se torna um pouco mais complexo, porque você tem que ir lá e abrir a chave, utilizar equipamentos adequados, certo? Então ela é obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado, por exemplo, chave seccionadora, como por exemplo numa instalação, em subestação aérea, por exemplo, a gente tem a chave, certo? Um interruptor, um disjuntor, como por exemplo no quadro de distribuição a gente tem lá os interruptores, os disjuntores. Então quando eu desligo ali eu faço o seccionamento, certo? Ele pode ser acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado, e segundo procedimento específico. Ou seja, se eu vou fazer a manutenção de uma subestação aérea, eu tenho uma ferramenta apropriada. Se eu vou apenas desligar o disjuntor de um quadro de distribuição, posso fazer por meio manual, certo? Se eu vou fazer a interrupção de um determinado dispositivo a longa distância, já existem ferramentas computadorizadas que me permitem fazer seccionamento automático, certo? Ou no caso de um defeito também, no caso de um curto-circuito, os disjuntores, os dispositivos diferencial residual, eles fazem seccionamento automático porque eles desarmam o circuito, certo? Então eles já fazem essa proteção. Então eles fazem automático. Só que se você quer fazer automático de forma intuitiva, existem programas que também dá para você fazer, certo? Então quando um dispositivo desarma, um disjuntor, um DR, ele também está fazendo um seccionamento, ele está fazendo a proteção do circuito. Aqui a gente tem um exemplo no caso da manutenção aérea, que é obrigado a utilizar, por exemplo, o bastão, certo? Para fazer a manutenção, utilizar todos os equipamentos de proteção individual e com certeza que já foi feito também todo o levantamento na APR, foi feito todas as análises de risco como a gente viu na APR da manutenção na subestação aérea, certo? Então, após fazer esse seccionamento, precisa garantir o impedimento de reenergização. Por quê? Já pensou você está fazendo a manutenção lá e algum desavisado vai lá e liga o dispositivo de seccionamento que você abriu, liga o disjuntor, por exemplo, fecha uma chave que você tinha deixado ela aberta. Então, o que seria a reenergização? É o estabelecimento de condições que impeçam, de modo reconhecidamente garantido, a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando o trabalho e controle do seccionamento. Então eu vou criar métodos, ou aplicar métodos também que já existem, posso criar dependendo da situação também, para que se impeça a reenergização daquele circuito enquanto você estiver executando aquela determinada tarefa, certo? Na prática, trata-se de aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados, dispositivos auxiliares, de travamento com sistemas informatizados equivalentes. Ou seja, como eu disse, ou você vai criar mecanismos para que impeça essa reenergização, ou você vai aplicar mecanismo para impedir essas reenergizações, certo? No caso que a gente está citando, o exemplo de aplicações de mecanismos já existentes. Você pode criar os mecanismos mecânicos também, certo? Pode fazer toda a análise da sua necessidade e fazer aplicações de mecanismos mecânicos, sendo que isso atende o seu objetivo, que é justamente impedir a reenergização, porque isto é um risco muito grande. Caso você esteja trabalhando prontamente, tranquilamente, considerando seu circuito desenergizado e no instante de tempo, de um instante para outro, alguém vai lá e energiza o circuito. Então,
é acidente certo, desde que também os outros passos não sejam seguidos, porque os outros passos sendo seguidos, mesmo que ocorra uma reenergização acidental, ainda haverá o controle, certo? Ainda haverá o controle do risco, certo? Haverá o controle do acidente. Então, como foi citado, como por exemplo no caso do disjuntor, alguns disjuntores já vem com o espaço para você colocar um cadeado para impedir reenergização, outros você tem como adaptar e colocar, certo? O importante é que você coloque um dispositivo para impedir a reenergização. Então, a partir do momento que você foi lá, desenergizou, colocou um cadeado, no último tópico a gente vai ver que é necessário justamente também colocar esse aviso de segurança, certo? Para que uma pessoa chegue lá e entenda que está havendo manutenção em determinada área da empresa, da sua casa, e não se pode ligar. E mesmo que ela tente, ela não vai conseguir, porque existe um dispositivo impedindo essa reenergização, certo? Então, a desenergização de um circuito, ou mesmo de todo o circuito, uma instalação, deve ser sempre programada e amplamente divulgada, para que a interrupção da energia elétrica reduza os transtornos e a possibilidade de acidentes. Ou seja, como a gente já citou, né, a energia está presente em tudo que a gente vai fazendo, principalmente dentro de uma empresa, certo? Principalmente dentro de uma empresa, porque empresa sem energia é dinheiro perdido, certo? Então, antes de você fazer essa manutenção, principalmente que com certeza será uma manutenção preventiva, então antes de fazer essa interrupção você precisa programar quando será essa interrupção, divulgar quando será essa interrupção, certo? E aí por quê? Com isso você vai diminuir os transtornos, a possibilidade de transtornos, a possibilidade de acidentes, porque a pessoa vai estar sabendo que vai ocorrer a manutenção em tal local, tal dia, durante tal horário, durante tanto tempo. Então não vai correr nenhum risco dela ir lá tentar reenergizar o circuito por achar que o circuito desarmou sozinho, por exemplo, certo? Então tem que ser programada e amplamente divulgada. Isso tudo para garantir, como sempre, a sua vida, a sua saúde, a sua segurança, certo? Então, após a conclusão dos serviços, deverão ser adotados os procedimentos de liberação específica. Então, existem procedimentos que devem ser seguidos também para que você vá liberando as áreas que foram utilizadas na execução daquela tarefa, enquanto desenergizada, para que ela volte a ser energizada. Existe todo um procedimento que a gente deve ser seguido também, que deve ser autorizado pelo responsável pela obra. Certo? Então, aqui a gente vê, no caso do impedimento de reenergização, certo? A utilização de cadeados, certo? Então, de trancas, trincas e tudo mais. Porque se você não tiver disponível esses equipamentos, como eu falei, pense em algum, inove algum, invente algum, você tem que ter algum meio que lhe garanta que o seu circuito não vai ser reenergizado, certo? Isole ele de alguma forma. Então a reenergização deverá ser autorizada mediante a ligação de todos os envolvidos e somente depois da retirada dos lacres e cadeados da proteção. Então depois de tudo isso aqui a gente vai seguir uns passos seguidos para que a gente chegue à reenergização, certo? Então no passo 3 a gente já fez o seccionamento, certo? A gente já fez o impedimento de reenergização e agora eu tenho que fazer a constatação da ausência de tensão. Porque eu tenho que fazer primeiro o impedimento de reenergização antes da constatação da ausência de tensão. Porque, supondo que eu vou fazer a constatação sem fazer o impedimento, beleza, eu posso não sofrer um acidente, mas o resultado que eu vou obter tentando constatar a ausência de tensão não corresponde à minha realidade. Porque eu vou estar constatando tensão no circuito, ou nas imediações que eu vou trabalhar, ou nos equipamentos, uma vez que eles deveriam estar desligados, certo? Então, se eu fiz o seccionamento e eu estou constatando a tensão ainda no meu circuito ou no meu equipamento, então alguma coisa tem errado, certo? Então, por isso que é importante fazer o impedimento de reenergização antes da constatação da ausência de tensão. Esses passos, mais uma vez, eles devem ser seguidos nesta ordem, justamente porque a norma estabelece, certo? Então, se ela estabelece é porque já houve um estudo detalhado,
Já houve estudo que levantou estatísticas de acidente e tudo mais referente à desenergização e por que isso tudo acontecia. Então, esses passos devem ser seguidos nessa ordem: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão. O que seria a constatação da ausência de tensão? O próprio nome já fala por si só, que seria a verificação efetiva da ausência de tensão nos condutores dos circuitos elétricos, certo? Ou nos equipamentos. Então eu vou lá com o multímetro, por exemplo, eu vou lá com um sensor de tensão, com a chavezinha que detecta tensão, ou com sensor. Existem milhares de dispositivos, certo? Que constatam essa ausência de tensão. Então eu utilizo um deles e vou lá e faço essa constatação da ausência de tensão. Então você faz por meio de equipamentos adequados para comprovar que não há tensão naquela parte da instalação elétrica, certo? Então, mais uma vez naquela parte, porque não é obrigado você fazer, desenergizar todo o circuito de uma fábrica, já pensou? De uma empresa. Então, justamente por isso que vem o seccionamento, para você escolher quais são as mediações que você vai trabalhar, qual é a parte que você vai desenergizar, qual é a parte que você vai controlar ali para poder trabalhar, certo? E aí, utiliza esses equipamentos adequados e garante que a constatação da ausência de tensão está efetiva, ou seja, não tem tensão, e aí pode ir para o próximo passo, certo? E ela deve ser feita em todas as partes vivas da instalação elétrica, o lugar onde se vai realizar os trabalhos e em todos os pontos que forem isolados possíveis da tensão, favoráveis possíveis da tensão. Porque um erro comum é que a gente vá lá, faça a constatação da ausência de tensão, por exemplo, só nos fios condutores, certo? É recomendável, inclusive, fazer a constatação da ausência de tensão até no fio terra, porque pode estar havendo alguma fuga de corrente ou pode ter algum defeito na instalação, nenhuma coisa pode acontecer, certo? Então, além disso, é recomendável fazer constatação da ausência de tensão nas partes, por exemplo, de um motor, na carcaça de um motor, certo? Nas partes metálicas que você estiver, nas mediações que forem possíveis de haver tensão, que você vai ter contato, que está dentro daquela zona, dentro daquela área que você vai trabalhar. Então você tem que fazer, pega o seu sensorzinho lá, certo? O multímetro para medir em alguns locais, outros próprios sensor mesmo, sensorzinho magnético, ou se você tiver disponível, um sensor adequado, e você vai lá verificando. Após isso, então, você constatou efetivamente a ausência de tensão, certo? A gente pega muito porque o que é que pensa? Não, já fiz o passo 1, já fiz o passo 2, ou seja, já fiz o seccionamento, já fiz o impedimento de reenergização, já fiz quase todos esses passos aqui. Precisa mesmo eu ainda ter essa preocupação de fazer essas execuções, fazer toda essa constatação da ausência de tensão, considerando que existe tensão? Sim. Então, não invente de testar se tem tensão botando a sua própria mão, certo? Testando com o seu próprio corpo. Utilize um equipamento adequado, porque você tem que partir do pressuposto que tudo que tem ali está energizado. Até que se prove o contrário, tudo que tem ali está energizado. Então, quando você utilizar o sensor ou o medidor adequado e ele lhe constatar que realmente está desenergizado, aí sim. Então, execute todas as suas tarefas, todas as medições com seu sensor, partindo do pressuposto que existe tensão, certo? Mesmo já havendo o seccionamento, mesmo havendo o impedimento de reenergização, parte do pressuposto que tem tensão, sai fazendo o teste em todos, certo? Então, a verificação da ausência de tensão deve ser realizada nas 3 fases do sistema, se for um sistema trifásico, certo? E no neutro, quando existir, como eu falei, recomenda-se que até o neutro seja verificada a ausência de tensão, certo? Neutro, terra, quando existir. Porque a gente vai ver que existe também daqui a pouco a gente vai ver que existe a questão do aterramento funcional, que é a questão do neutro. Mas por que o neutro? Porque ele pode estar em curto-circuito com alguma dessas fases, certo? Então a gente tem que constatar se o neutro realmente está energizado ou não. Por que o terra? Porque o terra ele pode ter se rompido em alguma das partes e ele não está mais funcionando como terra, ele pode ter se rompido e feito um curto-circuito com uma das fases, então ele se tornou um condutor. Certo? Então, parta do pressuposto sempre que tudo que tem ali está energizado ou pode estar energizado ainda. Certo? Então, também é recomendável verificar a ausência de tensão em todas as massas acessíveis, suscetíveis de ser colocadas acidentalmente sob tensão. O que seria a massa? Foi o que eu já citei aqui. Por exemplo, a carcaça de um motor, a parte metálica, seria a massa, por exemplo.
numa máquina de lavar, a parte que tiver nela ali é massa, por exemplo, certo? A parte metálica que tiver em um fogão elétrico, a parte que é massa, em um micro-ondas é massa, certo? Dentro de uma instalação residencial tem muitos aparelhos, na carcaça da geladeira é a massa acessível. Dentro da instalação industrial também tem muitas e muitas máquinas, certo? Muitos e muitos aparelhos, e deve ser constatada a ausência de tensão em todos eles, certo? Então, durante os ensaios de verificação da ausência de tensão, por razões de segurança, deve-se considerar que todo condutor esteja com tensão, enquanto não se demonstra o contrário, como eu já citei aqui, certo? Então, parta sempre do pressuposto que existe tensão no que você vai verificar, existe tensão no que você vai analisar com o seu sensor, certo? Mesmo já tendo feito o seccionamento, mesmo já tendo feito o impedimento de reenergização, parta desse pressuposto. Até porque, a depender do que você for analisar, esse equipamento pode ter capacitores, certo? E aí, capacitores, eles armazenam as energias até que sejam descarregados. Então, você pode tomar um choque muito grande caso esses circuitos tenham capacitores, certo? Então, usar todos os equipamentos de proteções adequados, ou seja, como você está partindo do pressuposto que existe tensão naqueles equipamentos, mesmo já tendo feito os dois primeiros passos, estando nesse terceiro, use todos os equipamentos adequados, certo? Equipamentos de proteção adequados, porque caso realmente exista tensão, você está protegido, certo? Também manter as distâncias de segurança, ou seja, você vai tomar todas as precauções, todos os procedimentos que você faria como se o circuito estivesse completamente energizado, certo? Então utilize as distâncias de segurança e comprove realmente a ausência de tensão. Até que isso não seja comprovado, até que se prove o contrário, o circuito está energizado, certo? Então, no próximo bloco a gente continua falando sobre na constatação da ausência de tensão e como escolher um detector adequado para que a gente possa constatar isso, e continua dá continuidade ao passo 4, assim sucessivamente, para que a gente consiga garantir a desenergização do circuito.